Esse projeto PL 705 e sobre alguns equívocos que nós entendemos que ocorrem no projeto. Primeiro, explanando o que é exatamente o Complexo Interlagos, que poucos do município de São Paulo sabem o que significa o Complexo Interlagos para a comunidade como um todo. O Complexo Interlagos não é apenas uma pista de corridas. O Complexo Interlagos é um parque, é um complexo que nós temos, além das pistas de kart, moto e carro, nós temos outras atividades que o entorno, toda a comunidade do entorno, podia utilizar até antes da concessão feita à SP Tours. Antes de 2005, o Complexo Interlagos era utilizado por toda a comunidade, em todas as quadras que nós temos lá, todos os campos que nós temos lá, atividades de esportes. Ele era mantido pela Secretaria Municipal de Esportes. Nós tínhamos lá uma escola de mecânica que atendeu o Brasil inteiro e o mundo através da formação desses mecânicos, e tudo isso era utilizado pela comunidade do entorno. Com a proposta da SP Tours de semi-privatização, de lucro, a SP Tours visa apenas lucro, ela foi desativando todos esses equipamentos, mantendo exclusivamente a pista, que tem uma alocação muito grande. Dentro dessa proposta, eu quero que todos entendam que o Autódromo de Interlagos deve ser entendido em 3 segmentos muito claros. E aí começa o equívoco do prefeito João Dória nesse projeto no PL 705. O primeiro segmento é o que eu disse, a comunidade usando o autódromo de uma forma diferente de uma pista de corrida, usando como propriedade, como parque, como lazer, que era utilizado até pouco tempo. O segundo segmento é Fórmula 1. Fórmula 1 não é um evento do automobilismo nacional. Fórmula 1 é um evento internacional que merece um respeito pelo respaldo que ele traz para São Paulo. Mas ele não é um evento nosso, nós somos representantes do automobilismo nacional. Então, quando o prefeito fala que investe 50, 55 milhões por ano no autódromo, entenda-se, ele investe única e exclusivamente na Fórmula 1. No autódromo, zero. A não ser que seja obra para a Fórmula 1. E a Fórmula 1 traz um retorno para a cidade de 250 milhões, segundo estudos da própria casa. Então, é um evento importante. Mas o que eu queria chamar a atenção mesmo é o nosso trabalho, os automobilistas que aqui estão presentes, moto, carro e kart, que vivemos daquilo. Eu trabalho lá desde os meus 15 anos, eu era bandeirinha na Curva do Sargento. Então, desde os 15 anos nós trabalhamos lá. O automobilismo nacional, aquele que paga a conta do autódromo, nós pagamos o aluguel para usar a pista, nós pagamos a manutenção do esporte na sua segurança, resgate médico, pagamos tudo. Nós damos lucro para o Autódromo de Interlagos. Se vocês buscarem os números que são negados para a gente, mas eu sei desses números na SP Tours, o Autódromo de Interlagos em 2017 teve uma receita, fora a Fórmula 1, teve uma receita de 8 milhões com uma despesa de 6 milhões, que quem pagou foi o automobilista nacional. Nós geramos, através das nossas atividades, mais de 10 mil empregos direto e indireto, sem contar o comércio que nós temos no entorno. Então, a princípio, Sérgio, faz favor. o que essa comissão pretende é esclarecer esses equívocos, entendendo que o autódromo teria uma melhor aceitação se ele fosse concessionado para alguém que tivesse responsabilidade com a comunidade, com a casa, sem criar esse pretexto de vender, que é uma perca muito grande para nós de São Paulo, não só do automobilismo. Obrigado, pessoal. O vereador Toninho Paiva, de quem compartilhamos durante muitas reuniões no Complexo. Eu cumprimento então a todos. A minha intervenção aqui se dirige particularmente para a questão da preservação da área do Autódromo de Interlagos como uma área livre e importante dentro da cidade, pela sua localização, pela sua dimensão e pela sua ocupação atual. A minha preocupação é com a preservação ambiental e com a preservação cultural, porque o Autódromo de Interlagos ele não é apenas um patrimônio municipal, é um patrimônio brasileiro, a meu ver, pela expressão, pela importância que teve e tem no automobilismo nacional, do Rio Grande do Sul, do Norte, do Rio de Janeiro. São inúmeros os vínculos do automobilismo nacional com o Autódromo de Interlagos. Desse ponto de vista e da importância, não só no Brasil, mas internacional, e em todos os livros sobre São Paulo, de turismo, e esse é um outro aspecto importante da importância do Autódromo de Interlagos na cidade de São Paulo, é o seu atrativo turístico.
qualquer livro, eu trouxe por acaso, porque eu tenho em casa, esse aqui é um livro turístico sobre São Paulo. Está aqui dentro, tem matéria sobre o Autódromo de Interlagos, ou seja, fala-se em São Paulo, uma das coisas que se fala em São Paulo é o MASP, é o Ibirapuera e o Autódromo de Interlagos, ou seja, ele está no nível de importância desses outros itens que eu mencionei aqui. E a preservação do Autódromo de Interlagos se vincula especialmente à preservação ambiental. Quer dizer, eu vejo que a forma de preservação de Interlagos se dirige particularmente para a preservação ambiental. Não se aplica a preservação material por isso, porque não existem construções a serem preservadas. Não existe a pista, ela não é uma coisa que se possa dizer que ela é tombada em si pela materialidade, é pelo traçado, etc. E a preocupação com a questão ambiental, ao meu ver, é fundamental pela escala, pela localização, pelo fato de se encontrar numa área que já tem preservação ambiental. Pelo Compresp, em 2004, a resolução 18 de 2004 do Compresp, foi feito o tombamento ambiental do bairro de Interlagos, que é uma zona 1 na ocasião, e que tem a preservação ambiental. Imaginemos que, por acaso, se construam prédios dentro da área do Autódromo de Interlagos. Seria um contrassenso, seria um absurdo de ter dentro do autódromo espigões de altura ao lado de uma área residencial que é preservada como ZU, como preservação ambiental, ao lado dos reservatórios, que também são preservados. Ou seja, teria um cucuruto com prédios altos numa área toda ela que já tem restrições na área de preservação, o limite é 10 metros de altura de construção, então seria um contrassenso, uma verdadeira excrescência. A meu ver, a vocação da área de Interlagos é a sua utilização como um parque que preserve a área verde, que incremente a arborização aonde possível, que não prejudique a visibilidade importante da atividade que tem e que seja aberta à população, como de fato já foi mencionado aqui, que sempre teve partes e elementos abertos à população. Então, a minha intervenção é basicamente nesse sentido, da sua preservação pela importância cultural, pela preservação ambiental. E, embora exista, inclusive, há uma iniciativa de autoria da Câmara dos Vereadores, que está tramitando no Compresp de preservação como bem imaterial, a preservação imaterial é importante como reconhecimento da atividade, mas, como nós sabemos muito bem, ela preserva do ponto de vista da sua imagem, mas não cria restrições de direito. Possa concluir. Pois não, então eu sei que você é merecedor até pela sua história, mas temos que acompanhar o vídeo. Não, com isso eu concluo. Realmente eu acho que o importante é a preservação ambiental da área. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Wagner Gonzalez, eu sou jornalista especializado em automobilismo, mas que eu estou aqui, o motivo de eu estar aqui hoje não é exatamente a minha profissão. Uma mensagem que veio dos céus ontem mostrou que muitas políticas da atual administração pública da cidade foi por água abaixo. Acho que a chuva de ontem mostrou muito bem isso. A questão do Autódromo de Interlagos e do seu complexo é muito mais ampla do que a ganância em traduzir esse espaço numa especulação imobiliária. O Autódromo de Interlagos tem história, tem finalidade e é um negócio que gera lucro para a cidade. Acabar com isso é um ato indiscriminado, um ato impensado e um ato irresponsável. Eu acredito que os senhores vereadores jamais fariam um negócio com seus bens, sejam eles suas casas, ou qualquer pessoa com uma propriedade rural onde se cultivam laranjas, faria qualquer negócio com seu bem material nas bases em que é proposto o projeto de lei ora em análise. Eu acredito que todos devem ter uma consciência muito tranquila, muito ética, para julgar um projeto de lei que coloca em risco bens materiais, imateriais e, como bem disse o nobre cidadão aqui ao meu lado, a preservação ambiental que o Autódromo de Interlagos representa para o futuro da cidade de São Paulo. Muito obrigado. Muito bem, Wagner, muito bem. Eu tenho 60 anos, sendo 40 vividos dentro de Interlagos no automobilismo. 20 anos no automobilismo nacional e 20 anos no automobilismo exterior. Graças a Interlagos, ao cartódromo, tanto eu como meus conterrâneos saímos de São Paulo, de Interlagos, para defender o nome do Brasil no mundo afora, nas competições automobilísticas, pelo mundo todo. Pergunto a vocês, por que não pode ser explorado o Complexo Interlagos, como é o mundo inteiro, como escola infantil, escola de mecânicos, autoescola, motoescola? Eu me lembro muito bem quando eu convivi no Japão, por 6 anos, o pessoal aprendia a andar de moto
dentro do autódromo. O pessoal vai pedir andar de carro dentro do autódromo. Por que não usar aquele complexo tudo para ser explorado na área automobilística, na área esportiva, com pista de Cooper, e explorado fisicamente o complexo todo para o povo e não com exploração imobiliária como está sendo feito. Muito obrigado. Fica aqui meu